Olá, esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. O nosso propósito é estudarmos juntos um capítulo da Bíblia. E assim a gente vai passando um por um, quando terminamos todos, a gente volta de novo. Voltamos em Gênesis e começamos tudo outra vez. É assim que é a vida cristã. A Bíblia deve ser o nosso alimento espiritual diário. A gente não pode ter nenhuma desculpa para dizer, não, hoje eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Sim, eu preciso fazer um tempo. Eu preciso arrumar um tempo. A gente sugere que você acorde, arrume a cama, estude a palavra, ore, medite e saia para ser Jesus para as pessoas. Mas se você não puder fazer isso de manhã, escolha um horário. Fixe-se naquele horário para que você possa estudar a Bíblia regularmente, tá bom? Nós estamos além da TV, todos os dias às 6 da manhã, às 11h30 da noite e às 3 da madrugada. Estamos também no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Não se esqueça, esse NT aí no final é importante porque é o canal oficial da Novo Tempo. Ali você encontra toda a Bíblia gravada e eu quero fazer um convite para que você se inscreva ali em nosso canal, tá bom? Copie o link e passe para os seus amigos. Nós estamos também no NT Play, essa plataforma é formidável, você tem ali filmes, tem musicais, tem entrevistas, além dos programas da grade da TV Novo Tempo. Além disso, estamos também no Deezer, no Spotify, você pode ouvir a Palavra de Deus. Esse é o nosso desafio, estudarmos todos os dias. E nós agradecemos muito aos Anjos da Esperança, através das doações e ofertas que eles fazem, através das orações também, da influência pessoal. Nós estamos pregando o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. É um desafio bastante grande, né? Todo o material que está em português está também em espanhol. Então, se você quiser fazer parte deste grupo tão especial, basta mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp, tá ok? Dizendo, eu quero ser um anjo, como é que é isso e tal, você vai ser muito bem-vindo. E graças aos Anjos da Esperança e como presente da Rede Novo Tempo, estamos oferecendo esta revista, a revista Esperança Novo Tempo. É um guia de estudo da Bíblia e tem diversos temas. Esta revista, por exemplo, este é bem recente, né? Mente Feliz, aqui você vai entrar em contato com verdades maravilhosas, tiradas da Bíblia, tiradas de profissionais também, da área, não é? Psicologia e etc. A cura da ansiedade, vou ler aqui, a cura da ansiedade, como lidar com a doença do século, a ansiedade. Excesso de futuro, a vida leve começa aqui, como ter paz no mundo que tem em meio, né, ao caos deste mundo. E depressão não é frescura, é uma doença séria, pode ser uma doença profunda. Peça a revista agora por este outro WhatsApp, você vai recebê-la pelo correio, ela é gratuita. Bom, nós vamos para o intervalo, na volta o capítulo 10 de Zacarias. Estamos aí quase terminando o Antigo Testamento para começarmos logo o Novo. Então, não sai daí, eu estou te esperando. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Hoje, capítulo 10 de Zacarias. Zacarias é o profeta da motivação. Tem algumas reprimendas aqui no seu livro, de Deus, né? Logicamente. Ele é um transmissor, ele é a boca de Deus para transmitir essas mensagens. E eu confesso que esses últimos capítulos aqui dão um pouquinho de trabalho para a gente entendê-los, né? A gente tem que ler mais de uma vez para compreender essas passagens aqui. Como é um livro que fala sobre o Messias, acho que é o segundo livro que fala mais sobre o Messias, né? No Antigo Testamento, Isaías é o rei nesse assunto, mas esse livro é fantástico, são só 14 capítulos, mas ele imprime um ritmo lindo, excelente a respeito do Messias. E aqui ele intensifica isso. Uma das coisas que estão como base, como pano de fundo desse livro, é que
a salvação, vou elaborar melhor aqui, a vinda de Jesus como Messias, a primeira vinda dele, né? Ele nasceu e tal, em Belém, mas isso seria antecipado. Se o povo de Israel tivesse cumprido o seu papel, isso estaria já no passado, já teria acontecido. E a ideia de Deus sempre foi que Israel atrairia, não é, as nações, como a gente tem um exemplo clássico aí do rei Ezequias e também de Salomão, não é? Reinos vinham saber que negócio é esse, como é que esse país funciona dessa maneira, esse reino funciona dessa maneira tão brilhante, tão espetacular. Então Deus deveria ser apresentado, né? Em ambos os casos, houve lá uma pequena falha e tal, mas, bom, era isso que Deus pensava. O local era estratégico, ali em Canaã, não é? Rio Jordão de lá, de cá, leste, oeste, ali era um local estratégico, perto do mar também, para que as nações passassem por ali, as caravanas passassem por ali e aprendessem a respeito da salvação que viria através do povo de Israel. Então, essa era a ideia de Deus. Eu talvez não saiba expressar profundamente essa ideia, porque era de Deus, né? Mas é o que a gente entende. E nessa ocasião, aqui, o Messias poderia ter vindo. O povo vai para o exílio, não é? Israel, Reino do Norte, Samaria, destroçado, né? Foram espalhados em várias nações, o número reduzido. Alguns ficaram em Samaria e eles trouxeram a Assíria, né? Trouxe várias nações para lá. Então, por isso que o judeu olhava para Samaria e dizia assim, vocês não são judeus perfeitos, né? Limpos, puros, não. Vocês têm a mistura, por isso que eles se odiavam até certo ponto, né? Então, Israel foi espalhado, bem espalhado. Já Judá, Jerusalém, foram diretamente para a Babilônia, né, quando Nabucodonosor os conquistou. Pela terceira vez, na terceira tentativa, dominaram Jerusalém. Então, vão para o cativeiro. Agora, ao voltarem para o cativeiro, tanto os israelitas do norte, Samaria, que estavam espalhados, não é? E aqui esse capítulo vai falar um pouquinho sobre isso, como os judeus, os de Judá, de Jerusalém, que estariam na Babilônia, e aí Babilônia passa depois para Medo-Pérsia e depois para a Pérsia, não é? Com Dario, que é o personagem aqui, o rei da época que é mencionado. Muitas coisas foram feitas aí no seu governo, no seu reinado. Então, ao voltarem para lá, ambos, israelitas e judeus, ao voltarem, então se estabeleceria um novo reino. O Messias estaria coordenando tudo isso. Se eles fossem fiéis, como nós precisamos também ser muito fiéis, né? Isso aqui é para a gente também. Mas o Messias teria vindo. E toda essa profecia, essas promessas aqui, aconteceriam, porque eram condicionais. Acontece que isso não se passou. Os judeus vieram, os israelitas também vieram, e não desenvolveram como Deus tinha ou desejava. Tudo é condicional, repito. São profecias, são promessas condicionais. Então a gente vai ver aqui no final, isso vai ficar bem intenso. E vai aparecer aqui, além da primeira vinda de Jesus, o nascimento, vai aparecer a segunda vinda de Jesus. E vai aparecer o dia do juízo. Então, dos capítulos 10 ao 14, nós vamos ver isso. A gente tem que estar bem atento, porque a passagem é rápida às vezes. Eu comentava aqui com a nossa produtora Alana isso, são capítulos difíceis. A gente tem que ter aqui paciência, olhar, ler mais de uma vez, etc. Vai aparecer a graça, vai aparecer uma porção de coisas. E vai aparecer também os inimigos sendo, assim, açoitados por Jerusalém, a nova Jerusalém aqui na terra, né? O que deveria acontecer? As nações viriam e adorariam a Deus. Então, esse processo todo era condicional. Se o novo Israel, não é, estivesse dentro dos planos de Deus. Mas é uma história interessante, né?
Jesus poderia ter voltado. Como? Eu não sei, porque não voltou, a gente não tem ideia de como seria tudo isso, né? Não temos ideia. Mas aqui é uma sequência, daquilo que nós vimos no capítulo 9, as conquistas do Messias, tá? Então vem falando aqui que no finalzinho do 9, né? O Messias, ele marcha em triunfo, ele vem com tudo e marcha em triunfo. O Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Você está falando dessa vinda de todos os israelitas, judeus e tal, formariam só os israelitas, aí ele começa a chamar de Israel, 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 ele não vai falar Judá também, mas aí o povo de Israel, né, como deveria ser desde o início lá. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura, o cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Então aqui é a promessa de que está marchando, Messias vem. Aí o capítulo 10, precisamente o capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens da chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Parece que esse daqui é um verso meio isolado aqui, porque depois vai começar a falar sobre os ídolos, os falsos pastores e etc. Mas antes deles irem para o cativeiro, eles pediam chuva para quem? Para Baal. Baal era o deus, entre aspas, né? Era o deus que enviava a chuva. Era o Deus responsável pela fertilização, mas também era o Deus responsável pela fecundação. Então, uma parte da sua adoração era feita por prostitutos e prostitutas cultuais, nos altos, nas montanhas. Aí o salmista diz, né, leva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Olha aí, todo mundo adorando outros deuses, postes ídolos, relações íntimas, sexuais, com sacerdotisas e sacerdotes. Era o Deus da fertilização e o Deus da fecundação. Era o Deus que mandava a chuva. Lembram-se da história de Elias? Lembram-se? Né? Quando durante 3 anos ali, mais ou menos, não choveu, e Baal estava sendo ali testado, entre aspas, né? Não existe e não existirá nenhum Baal. E quando estão fazendo lá os sacrifícios para fogueira e tal, os sacerdotes de Baal ficam desesperados, porque meio-dia clamando e não vinha chuva. E Elias fez uma oração e veio chuva. Então, quem é o Deus verdadeiro? Né? Quem é o Deus verdadeiro? Mas antes eles pediam para Baal. Aqui, pedi ao Senhor chuva no tempo. Aquela chuvinha que vinha antes da colheita, que dava uma molhada na semente, é a chuva serôdia. É a chuva serôdia. Bom, essa chuva viria. Aí o Messias vai fortalecer o povo, porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. É possível que esteja se referindo a esses 70 anos que não havia rei. Eles estavam lá no cativeiro, não havia rei. Tinha lá o rei fantoche, né, Zedequias e tal, mas nesse período eles ficaram sem rei, sem pastor, sem direção. Na realidade eles não tinham rei, não tinham sacerdotes ali no exílio e não tinham pastores para conduzi-los. Muitas vezes o rei é chamado de pastor também aqui. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, porque os profetas, entre aspas, e os pastores, entre aspas, que estavam lá no cativeiro, na sua maioria, não falavam a vontade de Deus. Eles diziam aquilo que as pessoas queriam ouvir. Então, levariam o povo para o erro, para o engano.
Então ele diz aqui, né, os adivinhos, enganadores, né, o povo como ovelha sem pastor, contra os pastores se acendeu a minha ira, castigarei os líderes, os guias, os bodes guias, né? Diz aqui, mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta um cavalo de glória na batalha, né? Tomando uma ovelha, tornando-a um magnífico corcel, né? Um bonito cavalo para as batalhas. De Judá sairá a pedra angular. Aí já começa, está vendo? O alicerce. De Judá sairá. A promessa era lá atrás, de Judá sairia o Messias. De Judá sairia o Messias. Então vem a pedra angular. E a gente vê isso no Novo Testamento. Vamos ver daqui a pouco, em umas semanas vamos ver até versos que falam sobre isso. Esse verso aqui fala sobre o Messias 3 vezes. Pedra angular, a estaca da tenda, e eu li um dos comentários que eu gostei bastante, que dizia assim, a estaca da tenda é aquela que vai fixada ali, bem forte, não é? Aquela que fica no meio, aquela que dá sustentação para as outras estacas e para a própria lona, não é? Para proteger quem está lá dentro, ela tem que aguentar todo o fardo, todo o peso. E é isso que Jesus vivenciou. Vinde a mim, né, cansados, oprimidos, vamos trocar o fardo, me dê o seu fardo. O meu fardo é leve, eu pego o seu. Então aqui, Messias, dele o arco de guerreiro, dele sairão todos os chefes juntos. O arco de guerreiro, né, o Messias era um guerreiro vitorioso. Então esse é um verso fantástico aqui. Aí então vem uma motivação. E serão como valentes, que na batalha pisam aos pés os inimigos, na lama das ruas, pelejarão, porque o Senhor está com eles. É a motivação que o Senhor dá. Zacarias é o livro da motivação. É o livro da motivação. Lindo, 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 lindo. O Messias vem, não é? Qualquer batalha, ele vai ser vitorioso. Não vai haver mais problemas de derrota. Porque Israel passou por muitas derrotas, Judá também, porque se afastaram de Deus. Aquelas batalhas deveriam ser do Senhor, eles tomaram-nas como suas batalhas. Fortalecerei a casa de Judá, que é o sul, e salvarei a casa de José, Efraim, né, que é o norte. Então Israel e Judá. Faloeis voltar, e serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. Só a motivação. Os de Efraim, que eram os do norte, serão como um valente, o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará. Aí vai falando, eu lhes assobiarei e os ajuntarei. Vários pastores faziam isso através de assobios. Eu tenho um assobio, e minha esposa também, né? Ela assobia menos, eu assobio mais. Quer dizer, eu não sei assobiar direito, né? Mas assim, na comunicação sou eu que faço mais. E a gente usava isso quando era estudante ainda, no colégio interno, né? Eu não vou mostrar aqui, não vou fazer uma exibição do assobio, né? Porque pode não sair certo aqui. Mas a gente tem um assobio característico. E quando eu chegava no colégio, ela tinha várias amigas de quarto, e cada um dos namorados tinha um assobio diferente. E era bem característico. O pastor também, ele tem um assobio que as ovelhas entendem e veem. E diz assim, eu vou assobiar e os ajuntarei, porque os tenho remido, multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. É o que eu quero para esse povo, é o que eu desejo. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos, virão com seus filhos e voltarão. Uma das coisas também que eles foram espalhados era a oportunidade daqueles que foram espalhados pelas nações fossem exemplos e mostrassem quem era o Deus deles. Infelizmente, talvez alguns fizeram, claro, mas isso não era. Então, porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Aí está falando de Israel, lá de Samaria, de cima, né? Foi em 722 quando a Síria os tomou. E vou trazê-los à terra de Gileade, no Líbano,
e não se achará lugar para eles, que são muitos. Passarão, aqui é o segundo êxodo. No êxodo, saíram do Egito, está falando do Egito aqui, passaram o Mar Vermelho seco e seguiram em frente. Aqui é mais ou menos a mesma ideia. Passarão o mar da angústia, né? Mar da angústia, da prisão, do exílio. Eles passarão o mar da angústia. As ondas do mar serão feridas e todas as profundezas do Nilo se secarão. Tá fazendo uma comparação com o Egito. A saída não foi no Nilo que eles atravessaram, né? Então será derribada a soberania da Assíria e o cetro do Egito se retirará. Quer dizer, ninguém mais terá domínio sobre o meu povo. O cetro do Egito, quando eles estavam lá como escravos, né, mais de 2 milhões, aí, alguns creem, de hebreus, como eram chamados aí. E a Síria, o reino do norte, né, simbolizando essa destruição. E aí termina com um verso magnífico, fantástico. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Que nome? No nome do Senhor. Eu os fortalecerei. Eu os fortalecerei no Senhor. E andarão no seu nome, diz o Senhor. É muito lindo isso. Poderia ter acontecido já. Mas nós somos responsáveis hoje pela nossa vida. Se não aconteceu, nós não vamos culpar Israel. Vendo Israel como é pecador, nós também. Nós temos que permitir que o Senhor venha em nosso coração, que viva e mude a nossa vida, para que os outros sejam chamados. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por essa mensagem de motivação, e nós precisamos também dessa motivação, porque com o Senhor nós somos sempre a maioria. O Senhor nos fortalecerá e nós queremos que as pessoas, ao olharem para a gente, vejam o teu nome. Em nome de Jesus, amém. O programa segue um cadinho e a gente volta amanhã com o capítulo 11. Até lá. Você já deve ter ouvido sobre a astrologia. Esta é uma prática pseudocientífica que busca correlacionar os movimentos e posições dos corpos celestes no momento do nascimento com eventos e características pessoais. Os astrólogos acreditam que a posição dos planetas, do Sol e da Lua nos signos do zodíaco durante o nascimento de uma pessoa podem influenciar sua personalidade, destino e futuro. No entanto, não há evidências científicas para apoiar essas alegações. Porém, mesmo sem existir evidências para tais crenças, diariamente inúmeras pessoas consultam os astros para saber do futuro. Conheci uma pessoa que não saía de casa sem antes ler o que o seu signo revelava para o novo dia. A incoerência é que esta pessoa era cristã e talvez ignorava que tal prática era desaprovada pela palavra de Deus. Tal repreensão pode ser vista no livro de Zacarias, enquanto que no capítulo 9 ele fala da falta de água como um símbolo do período de escassez que o povo passou no exílio babilônico. No início do capítulo 10, o profeta fala da abundância de água. Logo no verso inicial ele declara: Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação no campo. O Criador de tudo era a solução para um futuro seguro. Ele era quem controlava a natureza e o destino de tudo. Porém, Zacarias lamenta que o povo estava trocando Deus por crendices baseadas em ilusão. Logo no verso seguinte, ele declara com tristeza: Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. Os ídolos mencionados por Zacarias eram amuletos que muitas pessoas deixavam dentro de sua residência e os consultavam para saber o futuro. Haviam também os adivinhos que usavam ídolos para supostamente revelar o que havia de vir. Porém, tais métodos eram desaprovados pela Bíblia e, segundo o profeta Zacarias, eles eram uma espécie de consolação vazia. Ou seja, era um remédio que apenas iludia, mas não curava. Afinal, estava baseado na vaidade humana. Os adivinhos simplesmente falavam o que seus clientes queriam ouvir. E sabe, ainda hoje tais práticas de adivinhações são bem famosas. Existem muitos adivinhos que falam apenas coisas boas para todas as pessoas, apelando para a vaidade delas.
E assim muitos indivíduos baseiam sua vida em ilusões, pois confiam seu futuro em adivinhações extraídas de cartas, pedras, estrelas e astros, os quais, segundo a Bíblia, não passam de ilusão. A palavra de Deus ensina que melhor do que tentar adivinhar o futuro é entregá-lo ao Deus, o qual é o Senhor que está no controle de tudo.